A gente pode começar, né? Nossa, gente, como esfriou. Bastante. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o último dia da Semana Delas, da quinta Semana Delas, organizado pelo Coletivo Zarra, em parceria com o Senogram. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais para falar sobre o tema Mulheres no Audiovisual. E queria chamar a Débora para apresentar rapidamente o Senogram e depois a gente começa a conversa. Olá, gente. Boa tarde ainda, né? Tudo bom? Eu sou a Débora, eu faço parte do Senogram, que é um grupo acadêmico de pesquisa e experimentação em cenografia aqui da faculdade. Assim, falando bem rapidinho um pouco do grupo, a gente se formalizou em 2018, mas ele já existe desde 2016, com alguns alunos da faculdade. A gente já produziu bastante cenários para o teatro do Mackenzie, com o grupo de teatro do Mackenzie até 2018, que em 2019, infelizmente, o grupo acabou perdendo forças e não existe mais. Então, a partir desse momento, a gente teve que ir para outros caminhos para continuar pesquisando, experimentando cenografia. E aí, a partir disso, a gente definiu o grupo como um grupo de pesquisa mesmo. E aí, esse ano de 2020, a gente está fazendo várias pesquisas, a gente tem um Instagram também, que depois a gente põe aqui no chat, para quem não conhece ir lá visitar, onde tem todas as nossas produções, pesquisas, curiosidades, enfim. Acho que é isso. Bem brevemente. Obrigada, Débora. E para contar para a gente um pouco mais o que acontece por trás das câmeras e também dos microfones, principalmente sendo uma mulher, a gente trouxe duas convidadas maravilhosas, a Vera Hamburger, que é uma diretora de arte, cenógrafa e atua em cinema, teatro e exposição. Vera é formada em arquitetura pela FAUSP e ela é reconhecida como mestre pelo Departamento de Artes Cênicas da ECA USP. Ela colaborou em obras como Castelo Rá-Tim-Bum, Carandiru, De Onde Eu Te Vejo, Black Mirror e entre outros. E, em paralelo, ela ministra cursos como direção de arte. E Julinha Serioni, ela é formada em cinema pela FAP e estudou som direto em Cuba e som per cinema e TV na IC. Trabalha como técnica de som em projetos e grava vídeos para o seu canal Silêncio Não É Cochicho. Colaborou como assistente de som e microfonista em projetos como A Menina que Matou os Pais e na série Segunda Chamada. A gente programou mais ou menos algum tempo de fala para as convidadas, entre uns 20, 30 minutos, e primeiro vai ser a Julinha e depois a Vera. Passo a minha fala para a Julinha. Boa tarde, galera. Vocês me ouvem bem? Bom, primeiro eu queria agradecer por esse convite. Para mim é muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui porque, enfim, começo de carreira, né? A gente, enfim, quer ganhar espaço, quer falar sobre o que a gente gosta de fazer. Então, para mim é muito especial estar aqui. Muito obrigada ao Senogram, tô vendo se eu conheço de lá, e ao Coletivo Zarra. Como elas já falaram, né? Eu trabalho com som direto, me formei em cinema na FAP. Enfim, e eu queria começar a minha fala hoje, acho que elas me deram até esse presente de começar falando aqui, que eu pensei em tanta coisa, mas eu queria começar falando que eu acho que eu tenho o privilégio de viver num momento, de viver num mercado de cinema que a gente fala sobre esse assunto, né? Que a gente fala sobre ser mulher no cinema, que a gente tem espaço para fazer as funções que a gente tem vontade de fazer no cinema, porque eu acho que em algum lugar
há um tempo atrás, e acho que talvez até a Vera possa falar mais sobre isso do que eu, era muito mais difícil ser mulher no cinema, né? E eu acho que é muito, muito bom para mim entrar no cinema agora, 2017, 2018, e continuar trabalhando com cinema hoje, sendo que existe um espaço para as mulheres, diferente do que era antes, do que eu ouço falar que era antes, né? Só que ao mesmo tempo, eu também queria colocar aqui já a questão, que é uma questão que eu pensei que a gente pudesse discutir aqui hoje, que é a questão de, ok, temos espaço para mulheres no cinema, existem muito mais mulheres falando sobre isso e trabalhando no cinema hoje, não só no cinema, acho que em várias áreas, né? Vocês não são, nem todo mundo aqui é do cinema, então imagino que a gente possa expandir para outras áreas. Só que ao mesmo tempo, eu faço uma função que é masculina, né? Que é dita muito erradamente como uma função masculina. Eu trabalho com som, com gravação de som, captação de som direto. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que existe um espaço para as mulheres, existe um estranhamento, eu sinto isso, talvez vocês possam até completar com as suas experiências, mas eu sinto que existe um estranhamento por eu ser uma mulher que faz uma função que, como eu falei, muito erradamente é considerada masculina, né? Assim como outras dentro do cinema, tipo câmera, talvez, elétrica e maquinária, que carrega tripé, funções que dizem ser mais técnicas, mais pesadas, né? Inclusive, eu queria deixar até aqui a reflexão para a gente pensar o que é uma função masculina, né? A gente pode até retomar esse ponto, mas o que é uma função masculina, o que é uma função feminina, né? Assim, enfim. Eu acho que isso de ter esse lance das funções prejudica todo mundo, porque a gente espera ver mulheres em maquiagem, em figurino, e espera ver homens em câmera e som. E eu acho que isso é um problema, né? Mas, enfim. Então, pensando nisso, desses dois pontos que eu tenho em mente, assim, de cara, de trabalhar com cinema e ser mulher, que sim, temos um momento favorável, mas eu faço uma função que causa um estranhamento nas pessoas, talvez mais conservadoras, não sei se eu posso nem dizer assim. Eu acho que eu vivo essa dualidade no meu trabalho, né? E essa dualidade, ela me faz cada vez mais questionar, né? A gente tá nesse momento, mas ao mesmo tempo é um momento de equipe mista, de mulher querendo ver mulher no set, de mulher indicando mulher, e ao mesmo tempo ainda acho estranho quando me vem fazendo som direto, né? Fazendo essa função que é uma função, enfim, que se esperava que um homem fizesse, né? Dominada por figuras masculinas historicamente, nem sei se eu posso falar historicamente. E acho que a gente precisa falar sobre isso, e quis trazer esse ponto para a gente refletir aqui hoje, porque a gente fala muito sobre assédio, porque a gente fala muito sobre desrespeito no set. Acho que hoje a gente tem falado mais sobre isso, mas a gente não fala sobre esses outros tipos de machismo. Eu fico colocando aspas porque eu não sou nenhuma profissional nesses termos e assuntos, mas, enfim, esses tipos de situações em que o machismo fala muito alto que a gente vive. E eu acho que esse preconceito de ver mulheres em funções que não se é esperado é sim um preconceito que vem do machismo, né? Estrutural até, porque mulheres estranham mulheres em algumas posições, né? Dentro do cinema e talvez não, e fora do cinema, né? Eu acho assim que existe isso. E aí, dentro disso que eu fiquei pensando aqui ontem o dia inteiro e pensando e falando com meu irmão, o que eu posso falar, o que eu posso colocar, eu cheguei a duas situações principais e duas manifestações principais desse machismo que eu acho que eu vivo. Talvez a Vera possa falar também que vive, talvez outras mulheres possam falar que vivem. E eu vou falar quais são essas situações agora. Elas são diferentes e ambas ruins em suas particularidades. Eu acho que a primeira situação que eu queria trazer é uma situação que é mais óbvia, que é uma situação quando você vê uma mulher realizando uma função que se esperava que fosse um homem, por uma história, enfim, um senso comum, sei lá. E aí você vê essa mulher e você não coloca credibilidade no que ela vai fazer ou no que ela está fazendo. Então, eu acho que as pessoas, elas observam as mulheres em algumas funções dentro do cinema
e eu falo por mim, porque eu faço uma função que às vezes é uma função que eu observo, nossa, mulher no som, né? E elas não acham que eu sou capaz de fazer isso. Eu acho que as pessoas elas não botam fé em mulheres quando estão em funções que não são esperadas, né? Enfim. E você acaba sendo obrigada a se provar o tempo todo e a ficar cada vez mais preocupada com isso e não consegue focar no seu trabalho de verdade. Então você acaba mesmo se perdendo às vezes porque estão te observando muito, porque estão querendo que você se prove, porque estão querendo que você mostre que você realmente é capaz, porque você é mulher. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode comentar, porque é uma coisa que se repete. Se repete comigo, talvez se repita com a Vera, talvez se repita com todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que trabalham com outras coisas, mas também tem esse sentimento de que sou uma mulher fazendo uma coisa e não colocam fé no meu trabalho. E eu acho que o segundo ponto, o segundo tipo de machismo, né? Enfim, aquilo de colocar as aspas, porque eu não sei se esse termo é oficial, mas eu acho que o segundo tipo de machismo que a gente vive, que eu vivo, enfim, falo por mim também, né? É o oposto, mas é tão perigoso quanto, talvez, na minha opinião, acho que mais perigoso, porque é uma coisa mais velada, que é quando a pessoa, normalmente uma figura do sexo masculino, começa a te elogiar muito porque você é uma mulher fazendo uma função de um homem. Parabéns, mulher, você consegue fazer o que um homem faria muito bem. Então, isso pra mim é ainda pior porque elogios assim passam despercebidos. Afinal, é um elogio, né, gente? Então, falar, obrigada, faço muito bem. Mas na verdade, não. Na verdade, a gente tá cansada, eu tô cansada de ouvir no set. Nossa, que legal que você é uma mulher que faz uma função masculina. Nossa, que legal, uma mulher no som, eu nunca vi. Muito difícil, né? E aí eu falo, não, gente, não é difícil. Tem muita mulher que gosta de fazer som direto. Eu conheço muita mulher que faz som direto. E essas mulheres simplesmente não são chamadas, porque quem chama e quem forma as equipes são homens, que vão chamar homens. Então, eu acho que assim, tenho vivido uma melhora, tenho sim, porque eu consegui um trabalho há muito tempo atrás, porque as produções estão pedindo equipes mistas, estão pedindo mulheres, isso é maravilhoso. As mulheres indicam mulheres hoje em dia. Mas eu ainda sinto que existe isso de você, essa falta, né? De pessoas acham que não tem mulheres. Tem sim, elas só não estão aqui ainda. Estamos começando a aparecer. E gostamos de fazer essa função também, né? Como outras funções a gente também gosta de fazer. E eu acho também, na verdade, tudo isso eu acho que chega no ponto que é aquilo que eu comecei falando, né? De se impressionar porque uma mulher faz uma função tão bem quanto um homem. Isso para mim é acabar comigo, assim. Eu acho que você elogiar uma mulher porque ela faz tão bem quanto um homem é o pior elogio que você poderia dar para uma mulher, porque na verdade fazer tão bem quanto um homem, que isso quer dizer, né? Que só um homem faz bem aquela função. Isso enfim, é como se só tivesse credibilidade seu trabalho quando você faz tão bem quanto um homem. E eu já ouvi isso algumas vezes, eu não sei como é para vocês, eu quero que vocês me digam. Tô jogando aqui as coisas que eu vivo, as coisas que eu vi, né? Mas enfim. E eu não acho que isso é um elogio, mas eu acho que isso passa como um elogio, então eu acho que isso é bem perigoso. E bom, eu quis trazer justamente isso pelo que eu falei, né? Que eu acho que sobre assédio a gente fala, sobre desrespeito a gente fala, a gente tá mais vigilante no set, sim. Acho que o lugar da mulher tem existido, né? O lugar da mulher cada vez mais, lugar de equipes mistas cada vez mais. Inclusive, eu trabalhei num projeto da Netflix e a Netflix exige que todos os funcionários participem de uma palestra, de uma conversa anti-assédio. Então, tem se falado sobre assédio, tem sexual ou não, né? Moral, enfim, e com questão de chefe, de abusos e tudo mais. Mas acho que isso a gente tem falado sim. E talvez esses outros detalhes que eu citei a gente não fale tanto. Eu acho que a gente poderia, talvez, falar sobre isso e olhar mais para esse lado. E eu queria, enfim, concluir rapidamente tudo que eu falei, para a gente poder também passar para a Vera e passar para as pessoas comentarem, que é o que eu mais quero saber. Mas eu acho que eu queria concluir que talvez um caminho para a gente começar a mudar isso, né? Além de falar sobre isso, além de falar sobre
enfim, mulheres, abrir essas rodas de conversa, além de indicar mulheres, além de chamar mulheres, homens e mulheres fazerem isso, né? Claro, não só a gente, né? Mas eu acho que talvez a gente pudesse, para evitar esses dois tipos de situação de descredibilidade, né? Que ambas são de descredibilidade, seja olhando por um lado positivo ou negativo, né? Elogiando ou não, mas tudo carrega uma descredibilidade da mulher realizando uma função ali no set. Eu acho que a gente precisa começar a dar importância para o que realmente importa no nosso trabalho, né? Que é o trabalho, né? Tipo, você vai fazer o som direto, então o que importa? É o som direto. Importa que eu vou entregar aquele som bem feito. Importa o resultado do filme, importa, enfim, o projeto todo, né? O trabalho em si. Eu acho que a gente precisa, talvez, tentar deixar de lado as questões de gênero nesse ponto. Não que eu não queira falar sobre feminismo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu quero falar sobre esse assunto, a gente tem que falar sobre esse assunto, sim. Mas eu acho que a gente precisa também, de alguma forma, tentar falar sobre o próprio trabalho, independente do gênero daquela pessoa que faz aquele trabalho. Porque se você se propõe a fazer alguma coisa, qualquer coisa que você se propõe a fazer, independente de quem você estuda e você faz, você tá apto a fazer, você, enfim, independente de quem você é, né? Então já tô começando a me repetir, mas eu acho que é isso, assim, acho que a gente precisa pensar talvez um pouco nisso e talvez se desvincular só da questão de ser uma mulher fazendo som ou de um cara fazendo som. E quando isso acontecer, quando eu puder chegar num set como uma mulher, fazer o meu trabalho, não se questionem por eu ser mulher, vai ser maravilhoso. A gente conseguiu focar no que a gente tinha que focar, que era o nosso trabalho, né? E, enfim, eu queria deixar esses pontos, abrir para todo mundo, para as meninas do coletivo, se quiserem comentar, a Vera. E acho que de situação que eu vivo, eu falei pouco de mim, né? Eu falei mais de situações, enfim, mas acho que é principalmente isso, assim, sabe? De uma descredibilidade o tempo todo por realizar uma função. Não sei nem se só na minha função, mas por realizar uma função que não se espera que eu fizesse, assim. Então, acho que eu queria deixar essa mensagem hoje, assim, esse pensamento. Muito obrigada, Julinha. Foi incrível a sua palavra. Acho que não só no cinema, como você disse no seu vídeo que você postou um vídeo e falaram, para você ter mais visualização, você tem que aparecer de biquíni. Então, tipo, não é muito abrangente isso. E eu vou passar a palavra agora para a Vera, contar um pouquinho sobre a gente, sobre a experiência, sobre tudo. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, né? Terceira vez que eu estou com a turma do Mackenzie. Eu estou achando essa aproximação muito interessante e a continuidade dela muito interessante. Vocês estão me ouvindo? Desde a primeira vez que eu fui, eu acho que foi o Lucas que veio para falar comigo, dessa turma que como a... Ops, espera aí. Débora falou, se tornou o cenograma. É isso, né? Aquela turma se tornou o cenograma. Lucas, muito legal te ver aqui. É muito bacana poder ter essa continuidade de contato e muito bacana saber que vocês continuam com o grupo de pesquisa. Eu gostaria muito que a gente se aproximasse, né? Vocês sabem que eu estou dando curso online, está sendo muito legal, um curso prático, experimental e experiencial. Está sendo muito legal. Eu vou dar de novo no segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz desse assunto estar sendo colocado em pauta por vocês, né, que estão na escola, né, que estão se preparando para entrar no mercado, né? E estão com essas questões, levantando essas questões tão importantes para a gente, né? Para a gente chegar num equilíbrio e num bem-estar profissional, né? Como a Julinha estava falando, né? O bem-estar profissional
é aquele quando a gente pode ficar, nos dar profissionalmente inteiras, né? Eu acho muito legal a Julinha vir com essa fala dela, que ela diz que ela sente ainda questões fundamentais em relação a ser mulher trabalhando, né? Em primeiro lugar, seja em qual função for, né? Uma mulher trabalhando e como que ela recebe esses assédios, né? O assédio é uma coisa terrível porque ele tem tantos lados, né? A palavra assédio reúne nela muitas formas de agressão, né? E eu fico super feliz de ver a Julinha falando que não está mais do jeito que quando eu comecei, quando eu estava com a idade dela ou com a idade de vocês, né? A questão da mulher trabalhando e trabalhando no cinema, o cinema ele é tradicionalmente masculino, né? Em todas as funções. Se a gente for ver quantas diretoras, quando que a gente começa a ter um número relevante de diretoras, vocês vão ver também que a gente começa a ter um número relevante de fotógrafas, um número relevante de diretoras de arte, um número relevante de cenógrafas, é mais ou menos a partir do mesmo período, né? Até os anos 80, até os anos 90, o cinema era praticamente um mundo masculino, onde as mulheres entravam na produção, entravam na maquiagem, no figurino, entravam, acho que nessas partes, na faxina sempre, né? Mas não tinham muito pouco espaço em todas as áreas, né? Então a gente teve Ana Carolina abrindo o caminho como diretora, né? A gente tem alguns nomes expoentes nas diversas áreas, na direção de arte, até os anos... Bom, a direção de arte é recente, né, como função, ela existe a partir dos anos 80, realmente, assim, com força. Mas as cenógrafas, antes da direção de arte, são muito poucas. Lina Bobardi, Teresa Nicolau, foi a primeira nos anos 50, depois Lina Bobardi nos anos 60, deu uma entradinha lá, arrebentando mais uma porta, né, porque essa mulher arrebentou muitas portas para a gente também, né, na arquitetura e tudo mais. Quer dizer, é muito recente essa abertura das artes, vamos dizer, das artes coletivas, né, para a profissional feminina, né, em todas as áreas. E essa abertura foi forçada mesmo, a gente forçou. A gente forçou a porta, né, e a gente enfrentou muito tudo isso que a Julinha fala, né, de você estar num ambiente masculino e você ser avaliada em relação a outro sexo, foi sempre uma batalha, ao mesmo tempo um assédio sexual muito forte, né? A gente tem histórias terríveis, né? A gente tem experiências terríveis e vê histórias terríveis dessa mesma geração, né? De como que até o ano passado, quando foi que descobriram todo aquele escândalo em Hollywood dos produtores com as atrizes, né? Que é uma coisa chocante, que a gente sabe disso há muito tempo, né? A gente sabe disso desde sempre, que existia esse assédio, né? Não que os homens também não tivessem sofrido daqueles que lhes interessavam também, né? Mas, enfim, essa relação, a relação no cinema é complicada em vários lados, né? E a gente tem que nos segurar exatamente no que a Júlia disse, que é no nosso assunto, né? O nosso assunto, né? O dela é som, o meu é direção de arte, cenografia, figurino, tarará. O amor pelo nosso assunto, né? É que nos move, né? E aí a gente arrebenta mesmo. Então, se vem o assédio, você se defender do assédio é um exercício, e foi um exercício na minha geração mais calado, mais emudecido, né? A gente quase agradecia também a abertura, né?
uma confusão isso, porque você tem que arrebentar a porta e depois ir no jogo de cintura, levando esses assédios para casa muitas vezes, ou reagindo também, né, para poder dar os limites. Quer dizer, a gente tem que estar muito forte na nossa intenção, portanto, no nosso próprio trabalho, para poder criar os limites das relações profissionais, né? Sejam elas machistas ou sejam elas de qualquer outro tipo de assédio, né? E não são só de gênero, né? São assédios morais, são assédios, enfim. A questão da mulher como agente criador da obra cinematográfica é difícil de você, em cada equipe, você tem que dar, ainda hoje, eu menos, porque eu tenho mais um reconhecimento também, né? Então, eles seguram um pouco a onda. mas já sofri demais com esse tipo de relação, né? De você ter que... O que você fala não valer tanto numa reunião do que o outro fala, o outro fala, né? Do que o diretor de fotografia, ou o diretor, ou o produtor. A sua fala, muitas vezes, ser roubada pelo outro, você fala, não te ouvem, e o que você falou passa a ser uma ideia do outro, né? Quer dizer, o que a Júlia está falando de desconfiança não é só desconfiança que acontece, né? Não é só desconfiança da sua competência. Isso pode até não acontecer muitas vezes, mas sempre é um esforço maior de você ser ouvida na sua ideia e da sua ideia continuar sendo sua, não passar para outro, né? De você ser valorizada do ponto de vista econômico, né? Quanto que pagam para um homem, quanto que pagam para uma mulher no mesmo projeto, por exemplo, na mesma função, né? Quanto que eles oferecem para um, quanto que eles oferecem para outro, é uma questão super séria, porque muitas vezes as mulheres ganham menos do que os homens no mesmo projeto, na mesma função. Então, é uma luta diária, essa do respeito à mulher, né? É uma luta diária mesmo, porque o preconceito ele é estrutural, a gente está entendendo isso, né? Que o preconceito está nas mulheres, está nos homens, está nos LGBTSCJE, está em todo mundo, né? Então a gente tem que se defender desse preconceito e ao mesmo tempo ir com a garra de quem tem certeza de que sabe o que está fazendo, tá certo? Ou de que tem, não sei se sabe tudo do que está fazendo, né? A gente arrisca bastante, mas que banca, né? Eu banco o que eu estou pensando, eu banco o meu projeto, né? E é com essa força que a gente enfrenta as relações profissionais em todos os níveis, não só na questão do machismo, é com essa força da autoconfiança e da confiança no projeto, no que você visualizou, no que você pressentiu auditivamente, do que você, né? O que você acha que é importante num certo momento, e o outro acha que não, e você vai batalhar pelo que você acredita, porque o trabalho é seu e porque você é também seu, né? Então, eu acho que de um lado a gente tem que se defender e se proteger, por outro lado a gente tem que enfrentar destemidamente, né? E, por outro lado, a gente tem que respeitar também e ter jogo de cintura para também não atacar o próximo, né? Em nenhum sentido, mesmo se você se sentir atacada, você saber responder desarmando pela paz, né? Eu acho que as relações das mulheres e dos homens, elas têm que encontrar um equilíbrio e que a gente saiba fazer isso com respeito mútuo, né? E não em campo de guerra, né? Eu acho que a gente tem que ter essa clareza também, né? Porque somos uno, seja de que gênero for. Estou falando homens, mulheres, LGBT, SGX, e todas
as diferenças raciais e todas as diferenças territoriais, geográficas, etc. e tal, né? A gente tem que reaprender a conviver e tirar um pouco da agressividade da nossa vida, sabendo onde você quer chegar com cada coisa que você está fazendo, né? É isso. Velho, eu queria só completar uma coisa que você falou que eu pensei assim, isso de responder pela paz, né? É muito louco porque eu sinto isso de a resposta que eu tento dar todas as vezes é através do meu trabalho. Então eu vou mostrar pra você que eu vou fazer esse trabalho aqui. Você vai ver que eu fiz bem, da maneira que eu posso fazer, né? A melhor maneira que eu posso fazer. E aí às vezes as ideias mudam, né? A partir daí de você responder mostrando, infelizmente, né, ter que ficar provando, mas ser uma estratégia, né? Uma forma de resposta então, provando de fato, né? Mas você pode pensar que não é que uma questão de você provar para o outro, mas uma questão de chegar no prazer de ter feito, como você acredita, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse prazer do trabalho, que é um grande prazer, né? E que a gente vai ter sempre que ter o jogo de cintura para lidar com o outro, né? E com todos esses preconceitos também. E que a gente também, se organizando e conversando, e a gente chega em limites mais claros, né? Até onde que a gente aceita o quê, né? Também. Enfim. Muito obrigada, Vera. Essa fala foi maravilhosa. É o que você disse, a gente vai ter que fazer esse jogo de cintura e ir tocando o nosso trabalho sempre. Exatamente. A gente vai abrir para perguntas agora, se alguém quiser falar alguma coisa, algum debate. Só para uma conclusão do pensamento, que vocês estão falando super sobre esse mundo do audiovisual, né? Mas eu, enquanto estudante e dentro da arquitetura, reconheço praticamente tudo que vocês falam, né? Enfim, que a gente está mudando, está tentando para um cenário melhor. Eu tenho uma pergunta que não envolve tanto essa questão do machismo e da mulher, mas eu queria saber um pouco como que se dá essa relação da direção de arte com o som no set. Quem responde? Você tem muito mais experiência para começar falando sobre isso, Vera, pelo amor de Deus. Tá bom, vou lá. Olha, é um embate constante. É muito interessante essa questão. Muito obrigada, Mariana. É interessante porque o som não chega para a gente no começo do projeto, né? O som a maioria das vezes, né? Muito poucas vezes um diretor virou para mim e falou: "Putz, eu penso nessa sonoridade para esse filme". É difícil de ter, inclusive com o diretor, essa troca a respeito do som. E com o pessoal do som, então, é dificílimo. A gente não tem uma troca direta. Olha, teve um filme que eu fiz que eu tive muita troca, que foi troca no sentido criativo, né? Não técnico. Porque técnico a gente tem, eu vou falar daqui a pouco. Mas foi no filme Kenoma, que o cenário era toda uma máquina, e muito interessante, que era uma máquina do moto perpétuo, tinha uma engrenagem enorme, era um galpão inteiro. E essa engrenagem, então, fazia uns sons muito característicos. E o captador de som era um mexicano super interessante, um cara engraçado e bem... E ele pirou na sonoridade. Então, ele marcou dias extras só para o som e a contrarregragem para gravar cada som desse, né? Foi muito legal. Na convivência técnica, a gente sempre tem problemas a sanar, né? A gente tem, por exemplo, a cadeira de Vime, que quando a pessoa senta e se mexe, ela faz
E o captador de som dá saltos fenomenais. A gente tem salas de computador, ainda mais os mais antigos, que, então a máquina do computador faz aquele barulhão, né? Eu estou ouvindo agora o meu computador, que já está velhinho, ele fica... que atrapalha muito o pessoal do som, né? Então a gente tem que fazer caixas especiais para encaixotar as caixas do computador e tal. Então tem algumas ações colaborativas no sentido de resolver problemas técnicos, tá certo? Ou então a gente vai filmar num prédio no centro da cidade de São Paulo e é um barulho infernal, né? Então tem que primeiro a equipe inteira sofre que tem que fechar todas as janelas e passar silicone em todas as janelas para não entrar nenhum barulho, já é um horror. Mas aí, fora isso, a gente tenta ajudar. Então, então dá para ter uma parede de madeira. Então, põe uma parede de madeira, põe um tapete no chão, põe uma cortina. Pensa nisso também, claro, em função do som. É claro que eu posso falar assim, putz, fulana, impossível colocar uma cortina nesse cenário. Desculpa, mas não vai rolar. Mas a gente pode pensar outras coisas que ajudem ele, tá certo? Ou ela. Agora, eu acho interessante pensar também, então, do ponto de vista do espaço, né, eu trabalho com direção de arte, trabalho, portanto, com o desenho do espaço e do corpo nesse espaço, né? E como que a sonoridade participa da formação e da caracterização de um espaço? Muito, né? Então, esse prédio, imaginem vocês, se eu falo assim, como diretora de arte, eu acho que o apartamento dessa personagem deve ser um apartamento na beira do Minhocão, aqui em São Paulo, né? Vocês são todos de São Paulo, Mackenzie conhece o Minhocão, inclusive, estão no centro. Você já entende que aquele lugar ele tem uma sonoridade característica que conforma, assim como a imagem do espaço, né, que a gente vai tirar pela fotografia, a sonoridade do espaço também conforma o espaço, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma casa na fazenda e a gente faz a casa no estúdio, quando o som vem e coloca os passarinhos ou coloca uma águia, muda também a qualidade desse espaço, né? A águia, ela é meio ameaçadora, você fica meio, vai acontecer alguma coisa nessa casa, tá certo? Assim como a luz também conforma o espaço, o som também conforma o espaço. Então, apesar de serem, então, vamos dizer, disciplinas ou matérias hiper entrelaçadas, a gente no cinema trabalha muito longe, tecnicamente juntos, para um não atrapalhar o outro, né? Mas conceitualmente não tão juntos, né? Juntos à distância, vamos dizer assim, né? Porque a gente está interligado pelo mesmo diretor e estamos no mesmo set, principalmente o pessoal da captação, né? Mas a troca é muito, né? Não é uma troca, uma conversa criativa que a gente tem, é interessante isso. E como o som final, né, a mixagem sonora vai vir lá na finalização, a gente já não está mais, os diretores de arte, então a gente participa no final muito pouco dessa criação e dessa elaboração sonora, né, do filme. Tenho dito. Quer comentar, Julinha? Não sei. Eu acho que eu tenho relação muito mais próxima com essas questões mais técnicas, né, no set. E com os contra-regras, que são meus grandes amigos, né? Posso pôr um feltrozinho ali embaixo? Posso passar um WD nessa porta? Enfim, eu acho que eu participo muito mais disso por fazer a captação, né? Acho muito, muito, muito interessante o lance que a Vera falou sobre construir aquele espaço também sonoramente, que é uma coisa que rola depois mesmo. Mas eu acho que a minha relação é essa. Inclusive, minha cadeira faz um barulho aqui. Tô louca pra passar um WD aqui pra parar de fazer barulho. Eu só consigo pensar nisso. Quando eu penso na primeira coisa em direção de arte, assim,
eu penso nas coisas que vão fazer barulho e que eu preciso diminuir esses barulhos para poder gravar os diálogos, né? E depois gravar os barulhos para colocar em cima dos diálogos. Mas, enfim, eu acho que é bem isso. Mas é muito legal, né? Eu acho super importante o trabalho do captador, porque ele vai captar, além dos diálogos, ele vai captar esse ambiente sonoro, né? Tanto que é importante tecnicamente, né? Mas é importante, muitas vezes, essa é a base principal do pessoal da mixagem, né? Então, também envolve uma sensibilidade muito grande de quem capta o som, né? Que, além do que não pode, né? Tipo o ranger da cadeira, tem o que é mais importante, né? O que ele seleciona como mais importante. O ônibus que passa, é legal ter esse ônibus que passa, né? Ou, sei lá, o tic-tac de um relógio que teria tic-tac, né? Que faria parte daquilo, um relógio de parede. Eu acho que essa concepção espacial do ambiente sonora vem muito da sensibilidade de quem capta, né? Exatamente, mas é isso de a gente separar, né? Tipo, momento que gravamos os diálogos, tiramos todos esses outros barulhos. Depois a gente fica lá gravando todos esses barulhos, né? Eu tava num filme agora em Bichinho, numa casa, enfim, é uma espécie de sítio, né? E eu passei 2 dias antes de começar a gravar efetivamente o filme, gravando outras coisas, porque eu sabia que aquele lugar, aquela casa em Bichinho, eu só ia ter naquele dia. E aquele som de bichinho, eu só ia ter naquela casa. Então a gente gravou ambiente na casa, ambiente fora da casa, o passarinho que cantava ali, a porta da sua casa, o portão, o sino. E como soa naquele lugar, né? O sino poderia ter aqui em casa, mas não ia soar igual soaria lá em Bichinho, naquele ambiente. Então é isso, né? Você constrói, eu construí tudo isso na minha cabeça, e depois acabava a cena e falava, preciso fazer mais uma outra coisa aqui. Mas na hora da cena, eu pedia para tirar tudo que tivesse, não ia ter nada, assim, porque aí na hora eu ia ter que gravar aquela fala limpa, né? E depois eu gravava o resto de coisa e punha em cima. E aí o mixador pega o que eu entreguei, todo o meu material, minhas milhões de pistas, e vai fazer a mágica dele de colocar tudo aquilo junto, né? Sim, eu acho um barato. Você lembra aquele filme que é sobre o captador de som? Que ele testemunha e faz uma prova de um assassinato? Que filme que é esse? Como chama mesmo? É sound alguma coisa, chama isso. É lindo esse filme, Debaixo Sound, do Mar. ai, é Não muito é bom. Hitchcock, mas poderia ser. É muito bom, porque é isso, ele grava sem querer o assassinato, enfim, o crime, e aí só Sim, ele é tem isso aquela mesmo. prova gravada num gravador, num Nagra, sei lá. Eu tenho uma pergunta também. É mais para Vera essa. E eu queria saber se, quando você entrou em arquitetura, você tinha uma noção que você queria seguir esse campo de direção de arte, ou você entrou com outros pensamentos e depois a vida foi, tipo, te levando. Segunda opção. Eu Ah, entrei com a intenção de me dedicar à história da arte. Na verdade, eu entrei na FAO por um desvio. Era para eu ter feito história. Eu queria fazer história. Mas o meu namorado da época, ele era estudante da FAO e ele me convenceu que eu gostava muito de participar das coisas que eles estavam fazendo, como estudantes e tal, ou primeiros projetos, e que história também tinha na FAO. Então, que eu devia ir para a FAO para poder ter um leque mais amplo do que se eu fizesse história. E ele acertou. Aí eu entrei na FAO e no fim, ainda na FAO, eu fui chamada para fazer uma peça de teatro, uma leitura dramática do Zé Celso Martinez Corrêa.
E o Zé Celso estava voltando para o Brasil e era uma das primeiras produções que ele tinha sido chamado, inclusive, para fazer. E aí eu fui fazer, não sabia nada, e fui fazer e me apaixonei pela coisa. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Ainda nesse sentido educação e tudo mais, a gente viu que você, Vera, dá vários cursos incríveis e a Julinha está com um canal agora no Instagram falando sobre o som. Eu queria saber de vocês como que surgiram essa vontade de passar esse conhecimento adiante, sei lá, ensinar as pessoas. Eu acho isso incrível. Quer falar, Júlia? Eu acho que eu ainda não sei nada para passar, né? Sei pouco, mas acho que... Mas eu tô adorando o seu... Eu preciso entrar nesse canal aí. Vocês botem, por favor, o nome no... Tá muito bom o canal. Ai, gente, obrigada. Eu Ah, tô aprendendo tudo. Você tá me passando muito conhecimento. Eu tô achando incrível. Ai, que legal, porra, obrigada. É que eu senti uma falta de conteúdo sobre som, né? Se fala muito sobre imagem. Claro, tem livros, tem alguns canais, algumas coisas que eu até acompanho. Rolou muita live, rolou muita coisa também na pandemia, sobre som, claro. Mas eu sentia, quando eu tava na faculdade, um pouco de falta, assim, sei lá, de saber como é que era o set, como é que era trabalhar mesmo, né? A gente tá na faculdade, a gente tá vivendo meio que a realidade da faculdade, não a realidade do trabalho, de fato, não o mercado. E aí, quando eu entrei no mercado, eu vi que era uma coisa completamente diferente do que eu vivia na faculdade. Eu decidi que eu tinha que passar para as pessoas o que era, de fato, trabalhar numa série da Netflix, por exemplo, e não fazer um curta da FAAP, que eu sentia muita diferença. E acho que existe, né? Então eu acabei pensando aprendi muito com os técnicos de som com quem eu trabalho, trabalhei muito e fui anotando e guardando. E agora na pandemia eu falei, não tô fazendo nada, né? Parou meu projeto, parou a série, parou tudo, eu vou fazer esse canal acontecer. E é muito legal, porque eu vejo que as pessoas que também estão começando, que são as pessoas que são meu alvo, né? Assim, meu público-alvo, se eu posso falar assim, são gente, é pessoa que tá se formando em cinema e começando a carreira e que não sabe muito de som. Eu acho que eu tento passar de uma forma mais acessível o que é trabalhar com isso, né? Sei lá. Vai que a pessoa gosta, vai fazer som direto, sei lá. Acho que é mais ou menos essa vontade que eu tenho. Eu tive aula com a Tid Borges, na FAP, que, mano, é a Tid, né? Maravilhosa, perfeita. Musa. Também tá no cinema há muito tempo. E eu queria muito ser como ela, assim. Então eu já comecei a pegar as coisas que eu quero fazer para tentar levar adiante, né? Porque ela me deu aula na FAP e eu queria chegar um dia nesse ponto. Vamos ver, né? É um caminho. Mas enfim, muito obrigada por gostarem do meu canal, que ainda é pequeno. Que bárbaro, eu quero muito o endereço. Ali, silêncio não é cochicho. É muito bom o nome. Olha só. Bom, para mim foi bem parecido, porque a direção de arte é uma função bem nova no cinema e muito pouco compreendida. Já a cenografia, o figurino, a maquiagem sempre foram incompreendidos. E a direção de arte, juntando todos os incompreendidos, também tornou-se uma incompreendida. Então, eu vinha trabalhando já como cenógrafa e fazendo cenografia para outros diretores de arte e fui reparando que ninguém sabia o que era aquilo, né? Fora as pessoas com quem eu trabalhava, que já eram mais velhos na função e que eram os nossos mestres, na verdade, né? Eu trabalhei muitos anos com o Clóvis Bueno, que foi um cara super importante, né, para a formação da profissão do estabelecimento do respeito pela profissão, porque se a gente está falando de desrespeito à mulher, existe também um desrespeito a áreas como direção de arte, cenografia, figurino e maquiagem no cinema, né? Porque o cinema ainda pensa
que ainda pensa que não, se difundiu no cinema aquilo que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Só que não. Né? Hoje em dia a gente já está bem mais adiantado nesse ponto e já existe mais respeito pelo profissional da direção de arte, mas em 2003 eu resolvi fazer uma pesquisa mesmo e entrevistar os meus colegas, vamos dizer assim, na época, os meus mestres, na verdade, que são os primeiros diretores de arte do país. E aí fiz um projeto para uma bolsa que existia na época não acadêmica, porque eu não era da academia, eu tinha feito arquitetura e estava trabalhando. E aí ganhei a tal bolsa e, ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula, porque você dar aula, para mim, é um jeito de estudar também, né? Você estuda e dá aula, e também ao falar na aula você também se toca de outras coisas, quer dizer, dar aula para mim é um meio de pesquisa, é um meio de me manter também sempre mais ágil com as ideias e com a própria criação, né? Você corre menos risco de criar teia de aranha, né? Então, eu sempre gostei de dar aula para alimentar esse meu vício em pesquisa e, ao mesmo tempo, descobrir realmente o que era essa profissão que eu tanto gostava, que eu tanto queria e como que as pessoas podiam respeitar mais essa profissão, né? Então, por isso que eu fui dar aula, por isso que eu fui escrever livro, né? Por isso que eu fui fazer site sobre cenógrafos, assim. Eu sou monotemática, mas eu vou em várias áreas e o ensino e a divulgação, né, através do livro, através de site, são super importantes, né, para a formação da pessoa humana, né? Não só do artista, mas da pessoa, de qualquer pessoa que queira diversificar um pouco o conhecimento. Vera, tenho uma pergunta para você. Vou até colocar, vou fazer propaganda aqui. Vou colocar no chat o nome do livro. Aliás, aviso aos navegantes, eu estou entrando em acordo com a editora para sair o e-book do Direção de Arte, Arte em Cena, Direção de Arte no Cinema Brasileiro. Pode deixar. A Bruna Ricon disse: Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a Vera. Qual a dica essencial que você dá para quem ainda quer começar e tem vontade de seguir direção de arte? Que você desenhe, que você fotografe, que você estude história da arte, história da arquitetura, história do design, que você veja bastante cinema, não só séries da Netflix, mas também cinema dos anos passados também, né? Metrópolis, algumas chaves do cinema, né? Que você experimente profissionalmente também, né? Como, né? Pode entrar como estagiária, pode entrar como assistente, né? Quem faz arquitetura tem a grande vantagem de ter a linguagem do desenho, né? Do projeto, não só, né? Ter um pensamento de projeto, ter o desenho do projeto também, como ferramentas, como instrumentos, né? E toda a bagagem que a faculdade de arquitetura normalmente nos dá. E o Mackenzie é uma faculdade super boa, né? Então, tem essa vantagem quem vem da arquitetura, quem vem do design, porque já tem esse traquejo para quem quer fazer cenografia, ou mesmo figurino, que tem esse traquejo tanto do pensamento de projeto quanto dos instrumentos de projeto, né? Então, dá para entrar você pode entrar em direção de arte como assistente de direção de arte, como design gráfico, como produtor de objeto, como coordenador de arte, são como, né?
São vários. A direção de arte é um departamento de vários braços, né? Que trabalham muito unidos, mas eles tem o diretor, a diretora de arte e uma ramificação, e depois de cada dedinho outra ramificação, né? Uma árvore genealógica, a direção de arte. Você pode querer trabalhar com cenotecnia, você pode querer trabalhar com adereço, né? Adereço, né, que a gente faz com as mãos. Você pode querer trabalhar com modelagem 3D, né? Quer dizer, a primeira coisa é entender o que da direção de arte te atrai, né? Nesses vários segmentos que ela lida. Ou se é a própria direção de tudo, né? Mas, de qualquer maneira, é bom começar por um. Eu comecei como estagiária de cenografia em cinema, né? Eu fiz lá a peça de teatro lá com o Zé e adorei, falei, eu quero fazer esse negócio, quero fazer cenografia, só que eu quero fazer de cinema, não quero fazer de teatro. E depois eu fiz também teatro, faço também exposições, mas quando eu resolvi que era aquilo que eu queria, eu fui para o cinema. E, enfim, comecei de estagiária e fui para cenografia, porque eu já tinha, inclusive, os instrumentos que a FAU tinha me dado, que era desenhar a lapiseira no papel manteiga, ou a nanquim, papel vegetal. Eu já tinha esse conhecimento, então para mim foi rápido. Eu entrei como estagiária no mesmo filme, eu já passei para assistente de cenografia, porque eu desenhava, e depois o cenógrafo foi embora, porque ele morava em Paris, e eu fiquei meio de faz tudo. E foi um aprendizado ótimo. Ai, ai. Então é legal você reconhecer o seu próprio, aonde você própria é mais, te atrai mais trabalhar, onde que você desenvolve melhor, qual que é o seu lugar, né? Fazer um portfólio dos trabalhos da faculdade, ou dos trabalhos que você tenha feito, e mandar para os diretores de arte, para a produção de arte, e também ver quem é que está fazendo curta, né? Quem é que está fazendo curta, quem é que está fazendo coisas e se juntar aos amigos, né? Um outro jeito. Eu não fui por aí. Tem muita gente que se formou fazendo assim, né? Fazia curso de cinema e fazia direção de arte dos filmes dos colegas, ou fazia o curso de arquitetura e fazia direção de arte dos filmes do pessoal do cinema, né? Tem esse intercâmbio, porque a direção de arte ela é transdisciplinar, né? Ela junta tudo, né? Então, enfim, é aí a luta. Sim, muito incrível. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário sobre isso, não sou da direção de arte, mas eu diria que para entrar no cinema, quanto mais você falar para as pessoas que você está afim de fazer aquilo, gente que você conhece que faz cinema, tentar estabelecer algum contato, eu acho que em algum momento vão precisar de alguém e vão falar, putz, vamos chamar ela que ela queria fazer. E eu acho que isso é uma estratégia que se pode ter também, de falar que você está afim e aí as pessoas podem lembrar, enfim, de contato, né? Exato. E frequentar, né? Por exemplo, tá tendo a mostra de cinema que tem programação complementar, vai começar a ter o Festival de Belo Horizonte, se eu não me engano, que tem um monte de palestras e tudo mais. Quer dizer, cinema é uma turma pequena, porém está cada vez maior no país, né? A gente teve esse período de grande produção, né? Desde o ano 2000 até o ano de 2018, foi muito bom para o cinema, né? E para séries e para tudo. Então, espalhou pelo Brasil todo, né? Esqueci o que eu estava falando, gente. Frequentar os festivais, frequentar as mostras, de ver o que está fazendo. Exatamente, estar perto de quem está fazendo, estar perto das discussões que estão acontecendo, já ir entrando, né, nas relações. É uma turma pequena, eu falei. É uma turma pequena, mas está se ampliando.
Então, ampliem-se juntos. Exato, exato. E eu tenho mais uma pergunta para Julinha. Eu tava dando uma passada no seu canal e eu vi, tipo, pré e pós-produção, assim, de som. Na verdade, o cinema, né, como um todo, acho que um projeto tem a pré, tem a filmagem e tem a pós, né? Inclusive, a Vera entra muito mais na pré, o que ela falou, a direção de arte começa lá atrás, o projeto, pensar com a direção, e o som vai entrando, né? Então, o som direto, que é o que a captação de som, é uma das primeiras áreas do som que chega, entra ali para fazer o som direto e a pré que eu tenho é uma pré para me preparar para aquela filmagem. Então tá todo mundo já se preparando há um tempo, a direção de arte já tá com conceito, a fotografia já tá pensando nos conceitos. Quando vão começar a ir para a locação, enfim, vamos visitar a locação, eu tenho que saber que aquela locação é no centro e faz muito barulho na rua de baixo. E para pensar junto com a Vera, como é que eu vou fechar essas janelas? Então, a pré que eu falei lá e a pré que eu participo é de realmente olhar o que vai ser filmado, olhar onde vai ser filmado e se preparar para essa filmagem. Né? E eu pensando como som direto. A pós-produção de som é o que eu vou entregar para as pessoas que vão mexer naquele material. Então, vai ter uma edição de imagem, depois uma edição de som, edição de diálogos, em Foley, ADR, ambiente. E essa pós é o que é feito depois, que é onde é construído de fato o som do filme, né? É o que a gente estava falando, eu vou dar materiais para que a galera da pós-produção de som faça, construa que som de fato é esse com que eu entreguei, né? Mas acho que pensando em pré, eu entro quase na filmagem já. A equipe de som já entra mais próximo da época de filmagem, para pensar em questões para viabilizar essa captação de som e depois entregar o material e aí a pós vai ser feita. Normalmente a pós-produção é feita por outras pessoas, não pela gente que faz o som direto. Assim como na direção de arte, que tem várias funções, no som também, né? Na direção de som também. Então tem o cara do som direto, que vai captar o som, tem a pessoa que vai editar os diálogos, editar os ambientes, editar os efeitos, que são o som das coisas, gravar foleys, que é gravar efeito das coisas depois, e depois vão mixar, e a trilha, enfim. Então, acho que também tem um monte de gente que vai fazer isso depois de mim. Basicamente isso, não sei se explicou. Entendi. Muito interessante isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Acho que pode ser para as duas, né? Tanto para a Vera quanto para a Julinha. Eu queria saber um pouquinho como que vocês enxergam o protagonismo das mulheres, mas no que diz respeito assim, à produção de cenários, né? Nessa parte de cenografia, porque eu tive a oportunidade de estagiar um ano, inclusive na TV Cultura, né? Com essa parte de produção de cenário, e eu percebia muito que, principalmente, esses cargos de contra-regra, marcenaria, pintura, eles eram majoritariamente masculinos. E quando tinha uma mulher, por exemplo, lá tinham assim, mais de 20 contra-regras, e quando tinha uma mulher ocupando esse cargo, era uma coisa assim até que abalava, né? Porque e era muito forte assim a presença dela. Ela fazia muita questão de mostrar que ela era capaz de carregar os objetos do mesmo jeito que os homens. Fazia muita questão de exercer, né, esse trabalho de maneira igual. E muitas vezes existia até um certo preconceito, né, com isso. Então, acho que você assim, tem um pouquinho mais de experiência, e não só na área de televisão, de cinema, teatro, como que esses cargos, né, são ocupados assim pelas mulheres. Obrigada pela pergunta, Gabriela. A gente ainda a contrarregragem e cenotecnia e adereços também, a gente tem muito menos mulheres, majoritariamente homens, porém estão aumentando. Teve uma contrarregra durante muitos séculos, só uma contrarregra mulher que eu tenha conhecido,
Mas hoje em dia já tem, olha, fizeram uma, agora, a gente tem, vou fazer uma outra propaganda, existe agora um coletivo de diretoras de arte do Brasil inteiro, que chama Brada, né? Diretoras de Arte do Brasil. E tem no Instagram, tem no Facebook, inclusive tem um fórum aberto no Facebook, então vocês podem entrar lá. E nesse grupo do Zap, anteontem, uma de nós falou, alguém tem contra-regra mulher? E indicaram 5 no Brasil. Então, esse é um número que eu acho que a gente pode começar a pensar que é bem pouco. Cenotécnico é quase nada, tem 2, é muito, muito, muito pouco. Apesar que eu tenho amigas que são marceneiras, mas não entraram no cinema ainda. Mas eu acho que vai começar a vir, assim como eletricistas também tem muito poucas, né? Nos adereços tem mais, né? Que você faz modelagem, acessórios, coisas com a mão, né? O adereço normalmente é com a mão que se faz. E tem mais mulheres. Aí é um campo um pouco mais diverso, mas pouco. Os chefes normalmente são homens. Mas tem a Tereza Berlim, que tem muitas mulheres. Olha, tem que entrar, tem que mandar pau, porque a gente pode fazer, né? E pode fazer muito bem. E entrar sem preocupação de que não vai fazer, né? De que existe essa competição. Existe e você vai enfrentá-la. Mas tem muita gente começando agora, sabe? A gente está tomando conta, gente, aos poucos. Oh, dó. A gente vai ser 50-50, que é essa a ideia, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu coloquei aqui no chat o site do Flávio Império para vocês darem uma consultada. É um site, o Flávio Império foi um dos grandes cenógrafos brasileiros, né, revolucionário na questão do teatro, principalmente, mas na cenografia em geral, teatro, shows e dança, na verdade. Ele fez algum cinema também, uns filmes interessantes. E eu fiz curadoria desse site. E o coletivo de diretoras de arte do Brasil, o Brada, que tem no Instagram, que deve ser @Brada, né? Vou olhar, acho que é isso aqui. Ai, obrigada, Vera. Darem uma olhada, Sim, que é legal. a gente agradece muito. Exato. Eu tenho uma pergunta, gente. Desculpa, eu tô sem câmera, mas eu queria perguntar, no cinema, como funcionam as relações de quem manda e quem obedece? Porque eu sinto que na arquitetura a gente está cada vez mais falando sobre horizontalização do trabalho e de ter cooperativas, ao invés de pensar dessa coisa de cima para baixo. E pelas experiências que eu tive algumas vezes de participar de sets de cinema, eu vejo que é uma coisa muito vertical, né? E eu queria saber como que vocês acham que funciona isso hoje, se vocês veem alguma mudança ou não. Bom, quer que eu fale, Júlia? Acho que sim, eu falo depois. Tá bom. É super hierárquico, né, o cinema. É militar, né? E cada vez mais, se vocês pensarem agora que não é nem mais o cinema de autor, mas as séries de uma major, né, que está em jogo, né? Porque nós no Brasil estamos com o cinema parado, né? Temos alguns pouquíssimos filmes que estão conseguindo serem feitos, mas muito poucos, né? O que a gente está tendo mais são as séries. E as séries é hiper hierárquico. Agora tem uma função acima do diretor, que é o showrunner, que ele vem da major, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do cinema comercial, a gente ainda está baseado numa estrutura super hierárquica e super autoritária.
mas que depende muito de quem é o diretor, de quem é a produtora, né? A gente também tem turmas de trabalho, né? Então, eu prefiro trabalhar com pessoas mais democráticas, senão eu fico mais chateada. Agora, ao mesmo tempo, existe um cinema que está nascendo, né? Que é um cinema que está ligado às artes visuais, um cinema mais performático, um cinema mais colaborativo. O teatro colaborativo está mais desenvolvido do que o cinema colaborativo, né? Porque o cinema envolve também mais custos, então é difícil você produzir colaborativamente, né? Mas eu acho que mesmo assim, se a gente pensar no live cinema, nas experiências que estão sendo feitas no cinema mais autoral, realmente, né, mais no campo das artes visuais do que no campo do cinema comercial, a gente vê equipes mais colaborativas. Mas eu acho que, apesar dessa questão das séries, o showrunner e essa estrutura das séries de produção são muito violentas. Mas no cinema eu venho sentindo há anos uma maior democratização entre os parceiros, né? Mais respeito do ponto de vista da direção de arte, né? A gente trabalha muito junto do diretor e muito junto do fotógrafo, né? E muito também junto com a produção. Enfim, a gente é um campo de batalha mesmo, né? E sim, o diretor tem a última palavra, né? Ele tem a primeira e tem a última. Mas a primeira, às vezes, você que acaba dando, né? No seu campo de trabalho, né? A maioria dos diretores brasileiros não falam para você, eu quero fazer um filme vermelho, um filme, né? Não te dão, você que está levando com a direção de arte, você que constrói uma ideia a partir, claro, da abordagem que ele está te oferecendo, né? Como desafio, vamos dizer assim. Então, a gente tem um espaço, não é também, mas é hierárquico, é militar, cada um tem uma função, e a diária do cinema é muito cara, então nada pode dar errado. Então, tem uma coisa que as equipes de cinema, frente a equipes de outras produções culturais, são equipes muito competentes, porque são muito pressionadas mesmo, e a questão da eficiência e da eficiência mesmo é uma questão muito importante para o profissional se estabelecer, né, no campo do cinema. Enquanto exposições, eu já ouvi uma produtora falando para mim, não, Vera, se não tiver no dia da estreia da exposição, a gente coloca uma semana depois. O filme não tem isso, você não coloca depois, tá certo? Ou estava ali na hora ou não está, não vai estar, né? Então, isso obriga a ter uma rigidez também, né? Eu fico sempre pensando como é que será um filme mais colaborativo nessa questão de que tudo realmente tem que acontecer. Então, as responsabilidades têm que estar muito acertadas, porque ninguém pode falhar, né? E ninguém pode falar, não, mas era ele que ia fazer. Não, não tem isso. Essa é sua função, é sua função, é sua função. É louco, né? Mas é a dialética da vida. Eu acho que eu também vejo dessa forma, né? De uma hierarquização muito forte, assim. Mas, ao mesmo tempo, pegando o que a Vera falou, às vezes eu acho que isso não é tão ruim. Porque é isso. A gente precisa ter uma divisão dos trabalhos ali. Eu não posso sair pegando a câmera, por exemplo. E eu acho que aí também não é nenhuma questão de quem manda mais, quem manda menos nesse ponto. Mas eu acho que a gente tem que ter essa divisão de trabalho, porque cada um tem que saber o que tem que ser feito, né? É o que ela falou. Quem quer trazer esse item? Alguém tem que saber que é você que traz esse item. Então, ao mesmo tempo que eu também acho que existe uma pressão ali negativa, eu acho que existe esse lance da competência, até de certa forma positivo, quando não tem desrespeito, claro, né? Quando as pessoas te respeitam e te entendem, né, que você também é uma pessoa, e te pedem as coisas da maneira
correta de se pedir, esperam, enfim, que você faça o seu trabalho, mas que demandem de forma delicada, eu acho que funciona, né? Eu trabalho com um técnico de som há um tempão, o Evandro Lima, e a gente tem muito dividido as coisas que cada um faz na nossa equipe, a gente não deixa que nossas questões cheguem até a produção, a gente... Até tem vários vídeos no meu canal falando disso, assim, de como cada um tem que fazer a sua parte, de como é, assim, importante ser perfeito naquela sua função, porque se você... a diária de cinema é muito cara. Então, ao mesmo tempo que talvez uma hierarquia nos oprima, de certa forma, porque eu não vou falar, diretor, não gostei disso, não cabe a mim, então eu tô meio oprimida. Só que, por outro lado, saber cada função que você tem que fazer, pra mim funciona, assim, eu acho que é uma coisa até que positiva. E eu fiz um filme recentemente, esse bichinho, que todos os cabeças de equipe, eu fui como cabeça nesse caso, eram sócios do projeto. Então, isso é uma coisa que sai do comum, né, da Netflix, enfim, que a gente acaba batendo continência ali. E que foi também tão incrível quanto, porque eu tinha outra participação, eu era como diretora de som, técnica de som, cabeça daquele projeto. Só opinava na minha área? Sim, porque é isso, cabe a mim opinar sobre o som. Mas tinha tanto voz quanto outras pessoas, então também foi muito bom, né? A gente tinha essa divisão de função, não era tão comercial, não era tanto essa pressão do dinheiro, mas eu acho que ter o lance da divisão de função pode ser, sim, importante de certa forma. Não sei se deu para entender, não quero que eu pareça que eu sou uma militar maluca, mas acho que, assim, de entender que cada um tem que fazer a sua coisa, assim, ali, para poder funcionar aquele set, né? Enfim. Deu super, obrigada, gente. Adorei a resposta. Mais alguém? Mais alguma? Ô, Lucas, não vai falar nada? O que vocês estão fazendo no Cinegram? Hoje eu tô quietinho, Vera. Eu tava até pra te chamar pra conversar sobre o que a gente tá aprontando lá. Depois eu te Opa! conto. Esse ano a gente basicamente trabalhou sobre teatro, mas ano que vem a gente vai pro cinema, se não me engano. A gente vai programar Opa! ainda, Ô, Lucas, a gente não decidiu nada ainda. vai programar ainda, mas talvez seja cinema. Opa! Só pra te atiçar, velho. Mas a gente conversa, eu vou te chamar pra gente te mostrar o que a gente tá fazendo, tudo. Tá bom. Combinado. Sim. Tem o nosso Instagram também, lá tem bastante coisa. Verdade, não sei se você acompanha Já lá. tá anotado aqui. Já tá anotado. Já tá... Ah, então tá. Eu acho que se não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar essa conversa que foi maravilhosa. Foi uma aula mesmo sobre a mulher no audiovisual. E eu me interessei bastante. Acho que todo mundo aqui se interessou muito também. Olha, E... desculpa, eu vou só Não, com relação à direção de arte, dei uma olhada na Brada, que elas estão fazendo pesquisa, elas não, nós estamos fazendo pesquisas incríveis, é que eu não estou no GT, mas tem pesquisas incríveis sobre a mulher na direção de arte, sobre a direção de arte nos festivais, né? Tem vários aspectos bacanas que estão sendo levantados por grupo de pesquisa de um coletivo de mulheres do Brasil, de diretoras de arte. Desculpa. Obrigada. Imagina, é muito bom essas recomendações. E eu queria agradecer a Vera, a Julinha, nossas convidadas, que agregaram muito hoje nessa conversa, ao Cenogram, que fez essa parceria gigantesca com a gente, e ao Zarra também por organizar essa mesa incrível toda essa semana maravilhosa. E muito obrigada a todos que viram toda essa semana. Vou aproveitar e agradecer também em nome do Cenogram, o Coletivo Zarra, por chamar a gente. Eu acho que o Cenogram está abrindo várias portas e contatos com outras entidades do Mackenzie. Esse ano a gente já fez parceria com o Dafam para falar sobre o cinema, no Dia do Cinema, e a Julinha estava lá também para falar sobre. Então, acho que está sendo incrível isso. Eu estou muito feliz de poder participar dessa conversa com a Vera, com a Julinha, com vocês, de um tema tão importante também, que precisa ser falado. Obrigada.
Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece, gente, pelo convite. Muito obrigada também, quero aproveitar para agradecer o pessoal. Acabei conhecendo o pessoal do Cenograma meio do nada e foi muito legal, porque para mim também é muito rico pensar no que falar, né? Sobre cinema, sobre mulheres, sobre, enfim, o que quer que seja. Então, muito obrigada e obrigada por acompanhar o meu canal. Se quiserem saber sobre som, é isso, gente. Valeu. Imagina. E obrigada, meninas e meninos aqui presentes, viu? Muito legal essa sala, muito, muito gostoso estar com vocês mesmo. Imagina, Vera. Obrigada a você. Obrigada também, gente. A Amanda já falou pelo coletivo todo. Beijos, até a próxima. Até. Julinha, parabéns, eu vou lá ver o seu negócio e vou no Cenograma. Vou nos dois. Tá bom, nossa, é uma honra para mim. Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente. Boa noite.